Em alguns lugares do mundo, a natureza não dá trégua. Não é algo raro, nem ocasional. É constante. Terremotos, tempestades, ondas gigantes, tudo acontecendo no mesmo lugar. E existe um país onde isso não é exceção. É rotina. Quando a gente pensa em desastres naturais, normalmente imagina algo distante, um evento isolado que acontece uma vez e depois demora anos para se repetir. Mas a realidade, em algumas partes do mundo, é completamente diferente disso. Existem regiões onde a natureza está em constante atividade, onde o solo pode tremer sem aviso, onde o clima pode mudar em questão de minutos, onde fenômenos extremos não são exceções, são parte da rotina. E isso levanta uma pergunta: existe um lugar onde tudo isso acontece com mais frequência? Um país onde diferentes tipos de desastres naturais se concentram de forma quase constante? Antes de continuar, se você gosta de descobrir coisas que quase ninguém percebe, já deixa o like no vídeo, porque isso ajuda muito esse tipo de conteúdo a chegar a mais pessoas. E se inscreve no canal, porque nos próximos minutos você pode começar a perceber coisas que antes passavam completamente despercebidas. Todos os anos, milhares de desastres naturais são registrados no planeta. Alguns são pequenos, quase imperceptíveis, mas outros têm impacto direto na vida de milhões de pessoas. Terremotos podem surgir sem qualquer aviso prévio. Tempestades podem se formar em poucas horas e causar destruição em larga escala. Enchentes podem cobrir cidades inteiras. Deslizamentos podem alterar completamente o ambiente. E tudo isso pode acontecer em questão de minutos. Mas existe um detalhe importante: esses eventos não estão distribuídos de forma igual pelo planeta. Existem países que praticamente não enfrentam esse tipo de situação, e existem outros onde esses eventos acontecem com uma frequência muito maior. E é exatamente aí que a situação começa a ficar mais impressionante. Porque existe um país que concentra uma quantidade enorme de desastres naturais diferentes. Um lugar onde o solo treme com frequência, onde o mar pode se tornar uma ameaça e onde o clima pode se transformar rapidamente. Estamos falando do Japão, um país que convive com terremotos, tsunamis, tufões e atividade vulcânica de forma constante. Tudo isso em um território relativamente pequeno, e isso não acontece por acaso. A principal razão para tudo isso está na localização geográfica do Japão. O país está situado em uma das regiões mais ativas do planeta, conhecida como o Anel de Fogo do Pacífico, uma área que concentra grande parte dos terremotos e vulcões ativos do mundo inteiro. Mas o que isso realmente significa? Significa que o Japão está posicionado exatamente no encontro de várias placas tectônicas, placas gigantes, que estão em movimento constante, mesmo quando tudo parece completamente estável. E esse movimento não é lento ou insignificante, ele acontece o tempo todo, acumulando energia de forma invisível, até que chega um momento em que essa energia precisa ser liberada. E quando isso acontece, o resultado pode ser um terremoto, em alguns casos, pequenos, quase imperceptíveis, mas em outros, extremamente fortes, capazes de alterar completamente o ambiente. E quando esses movimentos acontecem, no fundo do oceano, o impacto pode ser ainda maior, porque eles podem deslocar uma enorme quantidade de água, gerando ondas gigantes, conhecidas como tsunamis, ondas que se propagam por quilômetros e podem atingir áreas costeiras, com uma força impressionante.
E como se isso não fosse suficiente, a região também abriga diversos vulcões ativos, alguns deles em atividade constante, liberando gases, pressão e, em alguns casos, erupções. Tudo isso junto cria um ambiente extremamente dinâmico, onde diferentes forças naturais estão atuando ao mesmo tempo. O impacto desses eventos vai muito além do que a gente costuma imaginar, porque não se trata apenas de um fenômeno isolado, mas de algo que pode afetar milhares ou até milhões de pessoas ao mesmo tempo. Terremotos mais intensos podem comprometer estruturas inteiras, edifícios, pontes, sistemas de transporte. Tudo pode ser afetado em questão de segundos, e mesmo construções preparadas podem sofrer danos. Quando um tsunami acontece, o impacto é ainda mais visual. A água avança rapidamente, invadindo áreas urbanas e transformando completamente o cenário. O que antes era uma cidade organizada pode se tornar um ambiente irreconhecível. E o mais impressionante é a velocidade com que tudo acontece. Não existe uma transição lenta. Em poucos minutos, o cenário pode mudar completamente, e isso torna tudo ainda mais desafiador. Mas existe um ponto que chama muita atenção quando a gente observa tudo isso: a forma como o Japão conseguiu se adaptar a esse cenário. Porque viver em um ambiente como esse exige preparação constante. Não é algo opcional, é parte da realidade. O país investiu ao longo de décadas em tecnologia, em engenharia e principalmente em prevenção. As construções são projetadas para suportar tremores intensos. Sistemas de alerta conseguem detectar movimentos e emitir avisos em segundos. E a população é treinada desde cedo para saber exatamente o que fazer em situações de risco. Mesmo assim, existe um fator que nunca desaparece completamente: a imprevisibilidade. Porque por mais avançada que seja a tecnologia, ainda não é possível prever exatamente quando e como esses eventos vão acontecer. E é exatamente por isso que a preparação se torna algo essencial. Não apenas em países como o Japão, mas em qualquer lugar onde situações inesperadas podem acontecer. Porque quando algo assim acontece, o tempo de reação é muito curto. E muitas vezes, o básico já faz diferença. Ter uma fonte de luz, ter uma bateria extra ou até um kit simples pode ajudar muito em momentos críticos. Inclusive, eu deixei alguns exemplos na descrição para quem quiser se preparar melhor. No fim das contas, o que parece apenas uma sequência de eventos extremos é, na verdade, o resultado de um sistema natural extremamente complexo. Um sistema que está em movimento o tempo todo, mesmo quando tudo parece calmo. Porque abaixo da superfície, forças enormes continuam atuando, silenciosamente, e em determinados momentos, essa energia é liberada, às vezes de forma leve, quase imperceptível, mas outras vezes de forma intensa, capaz de mudar completamente um cenário. E talvez o mais impressionante de tudo é que enquanto você assiste esse vídeo, existem movimentos acontecendo, agora mesmo, em diferentes partes do planeta, e alguns deles podem evoluir muito mais rápido do que você imagina. Agora eu quero saber de você. Você já passou por alguma situação assim ou presenciou algo parecido de perto? Comenta aqui embaixo, porque eu realmente quero saber. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, porque sempre tem algo novo que pode mudar a forma como você vê essas situações. E dá uma olhada nos vídeos que estão aparecendo na tela, porque provavelmente vai ter algum que vai te surpreender.